Que a paz do Senhor Jesus reine em sua vida, amém? Quero lhes deixar uma pequena porção da palavra de Deus, que se encontra em Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 2, que dizem assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns pastores vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Amém. Homens que em séculos anteriores profetizaram a respeito da vinda do Messias, da vinda daquele que seria o Salvador, falaram inspirados pelo Espírito Santo, e as suas profecias se cumpriram no nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, estava ali se cumprindo profecias que foram citadas séculos passados, revelando assim que aqueles homens falaram inspirados não pelo conhecimento ou pela mera sabedoria humana, mas inspirado pelo Espírito de Deus que conhece tudo, planeja tudo e tem tudo preparado para o dia do amanhã. O Senhor Deus via a humanidade andando em um rumo estranho, não de acordo com a sua palavra, mas de acordo com o seu próprio coração. E ele então aprouve a Deus enviar o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E então, cumprindo-se estas profecias, Jesus Cristo nasceu. E naquele momento se cumpre tão grande e gloriosa profecia que diz: Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ali estava um menino diferente, um menino cheio de graça e de verdade, que passaria, a partir de então, a ser o centro da história humana. Homens que estavam apacentando ovelhas nas terras orientais, viram então no céu uma estrela e a seguiram. Chegaram até a cidade de Jerusalém e fizeram uma pergunta grande, maravilhosa, de alguém que estava interessado em Jesus Cristo. Perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Logo depois partiram então para a cidade de Belém e ali, em um lugar simples e humilde, encontraram o menino. E ali, com seus próprios olhos, testemunharam o cumprimento das profecias daqueles homens que falaram inspirados por Deus. E agora se prostraram diante daquele menino chamado Jesus, o adoraram, deixaram ali presentes e partiram. Em tudo isso, nós vemos lições de Deus para a nossa vida. Em primeiro lugar, Deus cumpre o que promete. Deus usou pessoas, homens, para revelar que o Filho unigênito de Deus viria ao mundo, que o Verbo se faria carne, ou seja, aquele por quem o mundo foi criado, todas as coisas existem, ele estaria conosco, estaria no nosso meio, na nossa natureza humana, vivendo aqui na terra como servo durante todo o tempo que viveu. Mostrando que a palavra de Deus não cai por terra e que nós podemos confiar sim na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. É a palavra inspirada pelo Espírito Santo, que não precisa ser atualizada porque é atual em todo o tempo. O Senhor Deus havia prometido e ali estava se cumprindo no nascimento do unigênito Filho de Deus. Eu digo a você que você pode crer na palavra de Deus. As palavras dos homens às vezes são enganosas, cheias de fingimento, e às vezes são até palavras bonitas como poesias, mas existem às vezes laços por trás, ciladas por trás.
Quantas pessoas que nesse país, nesse mundo, caíram em conversas, em promessas que na verdade eram puramente engano. Pessoas que hoje estão destruídas e arrasadas em suas vidas por confiar em palavras humanas que estavam recheadas de ciladas e enganos. Mas eu digo a você, você pode confiar na palavra de Deus, porque Deus é aquele que promete e tem poder para cumprir. Passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Todas as palavras de Deus permanecem vivas, de pé, não vencem, não perecem. Assim como séculos e séculos passados ele prometeu, sustentou a sua palavra no atravessar dos séculos e se cumpriu no nascimento de Jesus. Eu digo a você, creia na palavra perfeita e firme de nosso Senhor Jesus Cristo, que são palavras vivas, palavras abundantes, que te edificam, que te salvam, que te limpam, que te orientam em toda a verdade, para que você seja liberto dos enganos, para que você seja liberto das ideias que são implantadas na sociedade e que te afastam de Deus. Creia na palavra de Jesus, que são palavras firmes, são palavras fiéis, são palavras verdadeiras de um Deus que ama a humanidade toda. Jesus, ele promete salvação e ele provou que tem poder para isso, porque ele passou pela cruz como um cordeiro, se entregando à morte por causa de nós, mas ressuscitando ao terceiro dia para nos garantir perfeita e viva salvação. Salvação da alma, só em Jesus Cristo. Perdão de pecados, só em Jesus Cristo. Ele prometeu, ele tem poder. Somente Jesus tem poder para remover de nós a culpa que nos leva para a condenação. Temos aqui a primeira e linda lição de Deus, de nos mostrar que Deus é perfeito e poderoso e que nada nele cai por terra, nem mesmo suas palavras. Em segundo lugar, Jesus nascendo em um lugar muito simples, em um lugar pobre, em um lugar precário, revela que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha para a cor da pele, nem para a classe social. O Senhor Deus ama ricos e pobres igualmente. O Senhor Deus ama pessoas de todas as raças, tribos e línguas igualmente. E todas as diferenças que existem neste mundo é causado pelo coração do homem. É causado pelas ideias humanas de quererem ser superiores uns aos outros. Pela ganância, pela ambição, aonde se passa por cima de outros para alcançar seus objetivos escusos. Mas o Senhor Deus mostra que Ele ama tanto aquele rico das mansões dos alfaviles da vida, como também ama todas as pessoas que moram em comunidades, em casas feitas de madeira, são amados iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Eu digo a você, você que está ouvindo esta mensagem é amado por Deus, é amada por Deus. E o amor de Deus é um amor cristalino, puro, santo, perfeito, inigualável, infinito. É um amor de um pai que quer abraçar toda a geração humana, toda a raça humana como filhos e como filhas. Por isso Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus, perdoando os nossos pecados. Por isso Jesus disse: arrependei-vos. Jesus nos chama para Ele, mas quer que todos abandonem seus pecados. E todas as pessoas, independente de raça, tribos e línguas, que vierem a Jesus Cristo, acharão nele perdão, acharão nele um amor perfeito, acharão nele a vida eterna para as suas almas. Afinal, existem dois destinos para a nossa alma no dia do último suspiro: o céu para todo aquele que crê e o segue, ou o inferno para todo aquele que o rejeita, porque está rejeitando o autor da vida, o autor da nossa salvação, está rejeitando o Criador, está rejeitando o todo santo, o todo puro, o todo glorioso, aquele que tem poder para salvar. A morte
ela é o cessar das atividades do corpo, mas é a fronteira entre a nossa vida e o porvir, porque a alma prestará conta diante de Deus. Deus é justo, Deus comanda, Deus governa e Ele certamente julga todas as coisas. E então você deve crer naquele que veio na forma humana e esteve vivendo, nasceu e viveu na forma mais simples, mostrando com isso a segunda lição, que Deus não faz acepção de pessoas. Em terceiro lugar, você deve fazer como aqueles pastores que seguiram a estrela, e a estrela os conduziu até Jesus. Você está ouvindo o Evangelho, e o Evangelho te conduz até Cristo. Essa estrela chamada Evangelho está dizendo a você que você deve fazer igual aqueles pastores quando viram a estrela, seguiram seus passos em direção ao menino. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus, que está dizendo para você: agora, dê seus passos na direção de Cristo, venha para Jesus, venha na direção dele. Assim como aqueles pastores que pastoreavam suas ovelhas e deixaram aquele cotidiano para seguir aquela estrela, venha seguir Jesus, creia no Evangelho, creia na palavra de Deus que te conduz até Cristo. E este Evangelho está dizendo a você: renuncie os teus pecados, teu cotidiano, renuncie a tua história sem Deus, renuncie o teu cotidiano sem Ele. O teu cotidiano e a tua vida que foi vivida até aqui sem a presença de nosso Salvador Jesus. E comece agora, mediante a palavra de Deus, mediante este Evangelho, a dar passos na direção de Cristo. Porque o Evangelho te diz: vinde. A palavra de Deus te aponta para Jesus. Jesus morreu na cruz pelos pecadores, por toda a humanidade, mas ele ressuscitou dos mortos e nós vos anunciamos um Deus vivo. Assim como aqueles pastores se depararam com o menino vivo, assim você se encontrará com o verdadeiro, único e suficiente Salvador, porque ele vive. Quando aqueles pastores se prostraram diante de Jesus, mostrou que eles estavam reconhecendo quem era verdadeiramente o Cristo. Se você se aproximar de Jesus, você vai conhecê-lo melhor. Você vai saber quem de fato é Jesus Cristo, o Filho unigênito do Deus vivo, que veio a esse mundo na forma humana para chamar a sua criação humana para si, para nos reconciliar com Ele, mediante a fé e o arrependimento. E hoje você está conhecendo um pouco mais de Jesus Cristo, portanto é a hora de você se achegar até Jesus. Os pastores perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Demonstrando interesse. É hora de você se interessar por Jesus. Não é mais hora de você se interessar pelas vãs conversações da vida, das rodas de amigos, de tudo aquilo que se fala nos ambientes até familiares, que beiram a imoralidade ou que beiram coisas vãs. Está na hora de você se perguntar: onde está Jesus? Eu quero Jesus. Está na hora de você se interessar por Ele. E eu digo a você, está na hora de você deixar Jesus nascer dentro da tua vida. Está na hora de você se interessar por Ele e abrir a porta do teu coração para Ele, deixando Jesus Cristo entrar na tua mente, no teu coração, na tua alma e preencher todo o teu ser. Deixe Jesus nascer na tua vida. É a hora de você se encontrar com o Salvador, Jesus Cristo, o Cristo da cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho unigênito do Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra e que veio ao mundo para salvar a sua criação. Você está ouvindo esta mensagem? Saiba, você é amado por Deus, você é amada por Deus. Mas hoje o Evangelho de Cristo está dizendo que você deve renunciar o teu cotidiano sem Ele e dar passos na direção do Salvador.
Está na hora de uma atitude, de uma decisão em tua vida. Jesus está batendo na porta do teu coração. Se você abrir a porta do teu coração, ele entrará. E ele terá comunhão com você e você com ele. E o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Deixe Jesus nascer na tua vida. Você tem o livre-arbítrio. Você faz a escolha. Jesus dá esta liberdade. O evangelho te é oferecido. A salvação te é oferecida. E agora você tem a oportunidade de aceitá-lo ou de rejeitá-lo. Mas eu te digo, faça a escolha certa. Creia em Cristo. Aceite como Salvador. Pela fé receba Jesus e seu santo sacrifício na tua vida. Se arrependa de seus pecados, reconheça e venha para Jesus. Não fique apenas perguntando onde ele está, porque eu te digo, Jesus está aqui diante de você. É a hora de você deixar agora Jesus nascer na tua vida, na tua mente, no teu coração e na tua alma. Aceite Jesus como teu Salvador. Vinde a Cristo. Jesus te chama. Jesus te ama e deseja salvar a tua alma. Entrega a tua vida a Jesus. Se achegue àquele que te salva. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine e vos salve. Em nome de Jesus Cristo. Amém.